A partir de agora, programa Campanha Mundial do Evangelho no Lar. Maria Compre. Olá, queridos ouvintes, é um prazer estarmos aqui com vocês nesta gravação do trabalho que nós realizamos com os nossos amigos, esses amigos que estão tão longe, não é? Mas também próximos dos nossos corações, nesse ideal, nessa fraternidade que sai do nosso entendimento material, mas o espiritual nos explica tudo, não é mesmo? E a gente pode encontrar essas explicações, esses entendimentos nas literaturas espíritas, nas literaturas de grandes filósofos, de grandes pensadores, sobre a vida, sobre o planeta, sobre a existência, por que estamos aqui, o que nós podemos fazer no dia a dia, como eu posso ajudar e colaborar. O Evangelho também, esta ferramenta poderosa de nos auxiliar, que nós possamos hoje encontrar as palavras oportunas para que nós possamos transmitir do nosso coração, da nossa verdade, das nossas crenças, do nosso saber espiritual, não é? Para que possamos compartilhar com vocês este horário, este tempinho. Sejam todos convidados a este momento espiritual. Este programa da Campanha Mundial do Evangelho no Lar. Nós estamos com o programa, nossa convidada, Elza Rossi. Vocês já têm acompanhado esta irmã, que se tornou nossa parceira no programa, que nós possamos aí iniciar ao cumprimento da nossa irmã Elza Rossi. Olá, Josi, olá, Luiz, olá, queridos amigos, ouvintes da Rádio do Evangelho no Lar Mundial. Estar aqui com vocês, novamente, trazendo meu coração no formato de coração, para entregar a cada um de vocês, através das palavras, através do amor e do carinho que a gente pode disseminar do coração pela boca. A boca fala, o que está cheio, o coração. Então, o Evangelho no Lar é o nosso coração sendo distribuído pelas antenas dessa maravilhosa rádio, desse espaço internautico, que hoje em dia a gente pode utilizar. Se a Terra é uma cópia do plano espiritual, imagine o que eles não estão utilizando por lá, não é? Todos os ouvintes, é com muita alegria que a Elza, falando lá da Inglaterra, lá de Londres, está conosco hoje nesse programa. E ela repetiu as palavras da Maria Antoniette Kump, quando a Maria Antoniette dizia, um dia, nós iremos falar pelas ondas do rádio, pelas ondas da internet, que naquela época estava iniciando, em todos os lares da Terra. E aí as pessoas perceberão como é importante essa presença de Jesus no seu lar. Aquela figura que a Elza até publicou nas suas mídias sociais, que nós estávamos abrindo a porta dos nossos lares para Jesus, e nesses momentos que nós vivemos, cada vez mais importante que a família se una e que nós possamos juntos fazer orações. Que bonito que hoje em dia nós temos um número maior de lares fazendo as orações. Uma oportunidade valiosa, as pessoas se voltando a Deus e partindo para esse plano de regeneração que todos nós fazemos parte, né, e estamos adentrando a cada dia. Nessa preparação que nós fizemos, a gente já vai organizando os nossos pensamentos, das ideias que nós trouxemos, né, das leituras, para compartilhar.
Como nós colocamos hoje o tema, o Evangelho no lar nos dias atuais, nós vamos então associar esta vida moderna, tecnológica, como a Elza comentou, essa vida de mais pressa das coisas, queremos resolver as coisas de imediato, não temos paciência de ouvir, de esperar. Como que o Evangelho, ele é tão importante e valioso neste momento da nossa vida, com toda essa modernidade, com tudo isso que nós temos. E sempre será o nosso fortalecimento. O Evangelho nos ajuda a pensar em mudanças, não é, Elza? São necessárias essas mudanças. Por que o Evangelho vem auxiliar, mas ao mesmo tempo faz um convite para que nós possamos mudar? Por que é necessário mudar? Josi, veja que interessante. Eu já vou entrar respondendo o que você perguntou, mas eu queria fazer um parênteses aqui para dizer que eu fui pega de surpresa. Minha amiga da Holanda passou a mensagem: Elza, por favor, você consegue encontrar algo que seja fácil de explicar como faz o Evangelho no lar? E tem uma família aqui que está pedindo e eu não encontrei nada. Tudo que eu encontrei são palestras longas no YouTube, ou então vídeo no YouTube, mas só escrito. E eles queriam me passar alguma coisa de voz. Aí eu procurei, falei: olha, querida, não encontrei nada, mas me dê 20 minutos e eu preparo um vídeo para você enviar para essa família. Ah, não deu outra, Josi, porque o Evangelho, para mim, é o tesouro mais nobre que possa ter na minha vida. É por ele que eu estou nesse país há 22 anos. Sentei-me aqui, preparei o vídeo do meu coração, porque é muito simples, eu não sou muito keen ainda, ou muito prendada nas questões dessas ferramentas maravilhosas, não é? Mas os benfeitores sabem da nossa boa vontade e estão sempre, olha, inspiram, aperta esse botãozinho aqui, aperta ali, e acabei fazendo o vídeo. Aí mandei para ela. Ela me passou a mensagem escrita assim: estou felicíssima. Eu falei: opa, isso aqui se servir para uma família, vai servir para um monte de família, para várias famílias, não é? No Brasil, brasileiros que estão na Austrália, onde quer que seja. O que aconteceu? Essa família não tem contato com o Espiritismo, mas sabe que existe um Evangelho no lar que os espíritas divulgam. Estão em casa, um monte de filhos, várias pessoas numa casa só. Então, pensaram nisso e pediram. Então, o que tem que fazer? Tem que ter criatividade com coisas que não venham a deixar enfadonho o dia ou até em estresse. O Evangelho no Lar traz luz. Então, essa família ficou maravilhada. Eu ontem aprendi, melhorei, mandei para a Josi também, e coloquei no YouTube. E já tem uma porção de pessoas me agradecendo, porque nunca fizeram. Tem gente que fala: você pode me mandar umas orações? Eu falei: olha, o Evangelho, segundo o Espiritismo, ao final, tem todo tipo de oração que você queira utilizar. Dá uma olhadinha nas preces. E aí manda em PDF, não é? Porque tem no website da Federação Espírita Brasileira, gratuitamente, para fazer download do Evangelho segundo o Espiritismo, assim como outros livros de Allan Kardec, gratuitamente para download, para baixar, como diz o Brasil, né? E daí, é isso que eu estou fazendo, para poder ajudar. Quem está fazendo o Evangelho no Lar, tem lá o modelo, como eu expliquei ontem. Ao final, eu falei do Evangelho com as crianças, aí manda em PDF, ou manda fazer o download da Federação Espírita Brasileira. A pessoa tem aquele material, porque hoje em dia está todo mundo vivendo com essa eletrônica nas mãos. E pode fazer o Evangelho em família, porque o Evangelho ilumina a sua casa. O Evangelho limpa, é como se fosse um spray que limpa tetos, paredes e chão. O Evangelho é uma cerca iluminada ao redor da sua casa. O Evangelho é a conexão com Jesus. O Evangelho é dar oportunidade aos anjos guardiães de sua casa te proteger, te ajudar a passar os problemas. Não vai afastá-los, mas vai te ensinar como passar os problemas sem estresse, entendendo e orando, porque a oração é o amor em ação. Então, nós podemos colocar a caridade através da ação, através do amor, para nós mesmos, amando-nos através do Evangelho. E o Evangelho no Lar é essa riqueza que a Josi e o Luiz espalham para o mundo todo, né? Recordou o momento da minha mocidade espírita, quando falava exatamente da luz, né, que nós expandimos.
E essa é a proposta nossa, utilizarmos os meios, propondo orações diárias, propondo evangelho com diferentes grupos. É extremamente importante divulgarmos esse trabalho. E se existe uma condição necessária e importante, e vamos tirar sempre o lado positivo de tudo que nos acontece, é que aqueles jovens, aquelas crianças que viviam isoladas de seus pais, não tendo tempo pela agitação da vida, como disse a Josi, de conversar com os familiares, de trocar ideia, de dar uma parada no tempo, hoje, nos dias atuais, estão realizando isso. O Evangelho no Lar é a chave mestra da espiritualidade para que nós possamos nos reencontrar. É importante isso nesse momento da vida, né? O reencontro das pessoas, como diz André Luiz, no santuário de evolução das almas, que é o lar. É um descobrimento, né? De repente, a vida em família ficou tão rotineira, vai trabalhar de um lado o pai, vai trabalhar de outro a mãe, a criança vai para a escola, a empregada leva, vai buscar, depende da situação, porque aqui não tem isso, né? Aqui tem que ser o pai ou a mãe para levar mesmo. À noite chega em casa, toma um cafezinho, a criança come, vai para a cama dormir, ou faz a tarefa, mas cadê a convivência? Ou vai para o celular, ou vai para o tablet, cadê a convivência? É uma redescoberta da família. Por que essa família, que nunca orou, que nunca fez nada, pediu para aprender o Evangelho no Lar? Porque está se voltando, está se redescobrindo. Ah, quem sabe tem alguma coisa muito boa ali. Como essa família, muitas outras famílias. Eu acabei de sair de uma reunião só de pessoas de fala inglesa, do Canadá e daqui do Reino Unido. Aí eu convidei um expert, né, para estar comigo, que é o doutor Humberto Schubert, neto da Sueli Calda Schubert, para poder estar comigo, porque ele é um PhD em teologia. Trabalhar, conversar com essas pessoas que me convidaram. Eu fui iluminada, porque eu falei de Jesus. Eu mostrei o Evangelho online. Eu falei, isso aqui é um livro de psicologia. Não é um livro religioso que se faz para fazer milagre. Não. É um livro de entender a vida. Ele é uma coisa mais importante que nós temos hoje. Enquanto ninguém entender o psicólogo Jesus, o professor Jesus, o médico Jesus, a gente não vai avançar. E eu fiquei muito feliz para quebrar essa barreira, colocar a coerência do que é esse evangelho ao interesse. Nós, no Brasil, que temos a religiosidade já muito forte em todo mundo, não é? Seja nossos irmãos evangélicos, seja os nossos irmãos umbandistas, candomblé, não importa. Importa que todos eles tenham respeito pela santidade de Jesus no interior do coração. Então, de uma certa forma, todos nós estamos conectados no Brasil na espiritualidade, que Jesus é o ponto, é o sol maior, todos os nossos brasileiros. Mas aqui fora não, porque eu tenho amigos que não conhecem Jesus. São muçulmanos, não conhecem Jesus, mas nem por isso deixam de ter coisas maravilhosas no coração. E aí a gente vai comparar, são os mesmos ensinamentos. Então, os ensinamentos de há 2000 anos, e esses outros profetas, eles assimilaram, dividiram nos seus países, nas suas culturas, como o profeta maior. Mas, na realidade, todos eles, esse ensinamento que é do universo, são leis universais, leis morais do universo. Nós, brasileiros, temos uma riqueza incalculável. Aquele que estiver despertando para pedir para a Josi, para ouvir o programa, para participar do programa, para passar adiante o programa que ouviu e gostou, falando que o Evangelho é o que realmente beneficia o lar, a família, nós estaremos realmente galgando um espaço de luz na atmosfera do coração de Jesus. Nós estamos tentando nos conectar, sair um pouco do automático, né? Você deu exemplo de uma rotina de uma família, esse automatismo dos seres que vivem neste lar. Parece que vai perdendo essa conexão, e a única conexão que a gente entende é o da internet, se o sinal tá bom, o que está acontecendo nas redes sociais. A conexão com o eu está tentando buscar, né, esse ser, para que a gente possa entender o que a gente quer, o que a gente deseja e para onde nós queremos nos conduzir, não é, Elza? Exatamente, Josi. Eu posso dizer, Josi, vou abrir meu coração um pouquinho aqui. Eu casei com uma pessoa totalmente espiritualizada e que tinha o coração totalmente ligado com Jesus, que era um alto escalão de uma empresa holandesa no Brasil. Ele era o primeiro que ia almoçar, aquele que fazia a montagem das peças. Ele estava lá no meio, quando era a hora do almoço, que estavam os figurões, os chefes, né?
os diretores comendo num lado de vidro, tudo assim, e ele estava lá. Cadê o Rossi? Estava lá no meio dos 400, 500 colaboradores. E ele vinha com as melhores ideias para a empresa. Por quê? Porque ele ouvia os empregados, ele ouvia onde estavam as dificuldades, ele estava lá dando atenção. Resultado, em pouco tempo a empresa tirou aquela redoma de vidro, todos os dirigentes, os diretores e tal, iam comer com os funcionários, porque ele colocava em ação o Evangelho de Jesus. Porque não adianta você falar do Evangelho, ficar no pedestal e fugir do catador de papel, botando naquele carrinho pesado, carrega o dia todo aquele carrinho para levar lá na cooperativa, vender, pegar o dinheirinho no final do dia, comprar o pão e o leite para levar para os filhinhos. No dia seguinte começa tudo de novo. Então a atualidade do Evangelho é olhar para aqueles que não podem comprar uma cesta básica, não podem fazer nada porque não estão ganhando dinheirinho no dia. Então eu estou dividindo com vocês o meu coração. Casei com essa pessoa maravilhosa, que nós educamos os filhos dentro do Evangelho. O Evangelho no lar era a prioridade máxima, era um momento lindo. A Giovana era pequenininha, mal sabia ler, a gente ajudava ela a dar uma lida numa frasinha que fosse, para ela participar e pegar o gosto. Hoje meu filho é um palestrante, coração totalmente voltado para o Evangelho, continua fazendo o que o pai fazia, ajudando os analfabetos a ter aula, fazendo o Evangelho sair de dentro só da família, mas para a nossa família de fora, para a família necessitada, que somos todos nós. Fortaleça o Evangelho na família, para quem está começando, quem não sabe fazer. Mas tenha um olhar caridoso do Mestre Jesus, para aqueles que nada têm. Que o Evangelho é o amor em ação. Jesus nos ensinou, amai-vos uns aos outros. E nós não podemos só ficar dentro do clã, no egoísmo do clã, da família. A família, na atualidade, está se voltando, está se reconhecendo, reconectando. Então, que no nosso Evangelho no lar, a gente possa lembrar de orar por eles ao final, com carinho, para que o planeta evolua, para que haja o amor. Então, o Evangelho, ele é psicologia de vida. Ele não é para ter medo de nada, ele é para enfrentar, estudar, clarificar, entender e pôr em prática. Senão, nós vamos estar querendo só o egoísmo. Eu quero só que minha casa fique protegida, só meus filhos têm que ficar protegidos. Não, nós protegemos, botamos a máscara de oxigênio do avião primeiro em nós e vamos pôr a máscara no seguinte. Vamos ajudar a todos, né? Muito obrigado pelo seu depoimento, Elza, é emocionante. A Josi sempre comenta que o Evangelho e a doutrina, para ser vivida, a Josi chama como espiritualidade. Para a gente viver no nosso dia a dia. De nada adiante se nós ficarmos simplesmente fechados nas nossas igrejas, para quem não é espírita, ou fechado no nosso grupo espírita, para quem é espírita, se a gente não praticar os ensinamentos de Jesus na atualidade, no nosso dia a dia, na nossa rotina. Então, é importantíssimo o seu depoimento, porque a vivência, tinha um livro que eu aprendi quando jovem, que era a Vivência do Espiritismo Religioso, pelo Edgar Armond. Então, a vivência disso que você praticou com seu esposo na família, e é isso que dá os frutos. Quando você fala da experiência do Evangelho no lar e da transmissão às crianças, isso nos recorda muito as falas da Maria Cumpre, que bendito dia que nós encontramos você em Salvador, que foi esse link com a Maria, que faz com que possa engrandecer o nosso programa. Então é importante que nós possamos ter isso. É a prática da rotina de Jesus. A prática de rotina de Jesus é no dia a dia, e cada vez mais nós estamos evidenciando isso. Quando você fala que Kardec lançou como psicologia, isso é extrema verdade. Foi lançado como ciência, como psicologia, e hoje em dia nós temos Joana de Ângeles falando isso através do Divaldo já há muitos anos. Então, para as pessoas que não conhecem Divaldo Pereira Franco, que não conhecem Joana de Ângeles, procurem nesses livros, que ele fala abertamente lá de Jung, inúmeras oportunidades em que ele cita essa psicologia que a Elza comentou. E Jesus, sem sombra de dúvida, foi o nosso maior psicólogo. É o que mais a gente precisa nos dias de hoje e nos dias do futuro. É o nosso controle mental, é o nosso comportamento mental, é o nosso positivismo, através de atitude das crianças, dos jovens, e atitude também, por que não, dos mais adultos, dos mais idosos. Como nós podemos mudar a nossa atitude numa palavra simples, que também não foi a doutrina espírita que criou, mas faz parte de qualquer escola de aprendizagem do Evangelho que fala da reforma interior, da reforma íntima. E essa é a proposta do Evangelho no lar.
né? A melhoria no dia a dia, aos poucos, mas que nós possamos nos integrar nessa comunhão verdadeira da doutrina da esperança. Associação Médico Espírita Internacional, Associação Médico Espírita Britânica, tem um trabalho esplendoroso, que é realmente levar as obras de André Luiz, as obras de Joana de Ângeles, da área da psicologia, para dentro dos lares dos britânicos. Se não fizer o efeito grande, enorme, numa vez só, não tem problema. A gota homeopática é importante. O oceano é feito de gotas. E nós estamos aqui gotejando a luz do Evangelho em todos os lares. Pode ter certeza que essa água vai regar essa plantinha vai florescer em todos os lares. Breve serão, assim, milhares de lares fazendo Evangelho no lar. O que vai acontecer? Lares abençoados, comunidades abençoadas, cidades melhorando, governantes usufruindo dessa atmosfera de luz que emana dos lares, e a gente pode iluminar todo o planeta Terra. O Evangelho referindo a esta mudança para que a gente possa entender as nossas má inclinações, né? Falar um pouco de nós. Então, é uma transformação moral. É o que você falou. Se eu mudo, o outro muda, uma cidade muda, uma comunidade, os vizinhos. Essa tendência está acontecendo com esses novos espíritos que estão chegando, não é? Que já passaram por uma evolução. Está aí entre nós, nesta geração, tentando nos mostrar através de comportamentos, perguntas, indagações. Então, a transformação está acontecendo, só que nós ainda relutamos, não é, Elza? A gente tem essa teimosia, essa dificuldade, o egoísmo. Nós teimamos em mudar, não é? É bem isso mesmo, Josi. E eu tenho observado, porque eu também sou educadora, né? Eu estava ouvindo uma entrevista do Divaldo esses dias, que ele faz uma colocação que me chamou a atenção e eu vou querer saber mais, que é as reencarnações que estão acontecendo desses espíritos que vêm das Pleiades, são espíritos de outro planeta. E eu até anotei aqui, da planeta da constelação de Touro, né? E essas crianças, esses espíritos, vão reencarnar e esses corpos físicos nossos vão estar mais adaptados para receber esses espíritos. Isso tudo está no livro, provavelmente no livro Transição Planetária, que é tão atual, escrito já há alguns anos, né, por Manuel Filomeno de Miranda. São 3 livros, são uma tríade, né, do Divaldo, que eu acho que vale a pena também a gente incluir nos nossos estudos para poder entender o momento que passa o planeta e por que é tão necessário nos ligarmos com Jesus, o governador da Terra, que tudo está seguindo um plano maior, não é? Se Jesus é o nosso modelo e guia, se é Ele que nos deixou as lições do Evangelho, que nós sejamos mais Maria, que tenhamos menos preocupações com as coisas materiais da casa, fazer o necessário, lógico, é importante, mas que nós sejamos mais Maria, utilizemos o Evangelho, ouçamos a voz de Jesus no nosso coração, leiamos uma página do Evangelho para o filhinho, para a esposa, passamos o Evangelho em família, minha gente, meus amigos, meus irmãos. Garanto para vocês, em 3 meses, fazendo o Evangelho no lar, com muito carinho e amor, a sua família vai sofrer modificação para melhor e você vai perceber. É importante essa colocação sua, principalmente quando fala da mudança do comportamento. André Luiz fala lá no livro Sinal Verde, o que é mudança do comportamento em casa, atitudes domésticas, o encontro das pessoas dentro do lar. André Trigueiro falou numa das palestras sobre o respeito aos outros, respeito ao próximo. Tudo isso tem que ser falado no Evangelho no lar. A gente respeitar divergências, você falou dos irmãos muçulmanos. Os irmãos muçulmanos, ele fala no aeroporto, quando você vai no aeroporto, você vê aqueles irmãos entrando na sala de embarque, eles fazem as suas orações, fazem referência ao alto. Como nós, muitas vezes, nessa vida tão materialista, esquecemos de evidenciar, de fazer uma prece, levar nossa mente ao alto. Essa semana tivemos uma bonita experiência, lançamos nas redes sociais que nós iríamos fazer o Evangelho domingo, 15 horas. Ligou um irmão, uns minutos antes das 15 horas. Pô, faz tempo que eu não falava com você, eu queria falar com você. Falei, por isso não, nós vamos fazer o Evangelho. Nós fizemos o Evangelho com ele. A Jos disse no final, vamos fazer uma prece
você está convidado a fazer o Pai Nosso. E aí o irmão que tem uma espiritualidade, ele falou assim, eu sou espírita sem ser, porque eu não tenho medo da morte, eu tenho medo que pode acontecer com o meu próximo. E ele estuda muito filosofia, né? Ele fala muito de Sócrates, de Epicuro, e a espiritualidade encaminha para que eles realmente estejam lá naquela hora, naquele momento. E nesse instante o Evangelho, eu acredito, tenho muita crença nisso, que foi para nós todos, mas também para que ele participasse. Fizemos uma coisa muito simples, como você disse. Como é o Evangelho simples, né? 15, no máximo 20 minutos, e nós conversamos. A gente sempre preocupa muito com o intelecto, não é? A gente tem essa preocupação, esse cuidado de nutrir de informações, de conhecimentos, todo mundo quer. Hoje nós estamos na era do conhecimento. Com essa tecnologia, então, a gente quer, tudo a gente acha bonito, os vídeos, as informações, claro, é importante. Com essa sobrecarga, esquece de ter tempo de praticar, de treinar, não é? Então, a gente acha os gestos dos outros bonito, a gente chora e se emociona diante de uma história difícil, de uma mãe que luta para conseguir um estudo para um filho, mas nós não temos tempo, às vezes, de treinar para que nós possamos melhorar essas atitudes. Você citou aí os comportamentos, né? Você também falou, Luiz, sobre os nossos comportamentos. Nós temos isso tudo na parte fisiológica. Você comentou das crianças. Então, a parte fisiológica dessas crianças, o seu DNA, o seu genoma, já é voltado para ações mais evoluídas. Não quer dizer que são os seres perfeitos, mas são mais evoluídos. Então, nós temos uma célula ainda mais rústica, mais relutante. Então, a gente precisa ter muito mais um esforço de estimular essa parte fisiológica das células do bem. Como eu gosto de ouvir, né? Tem aquele médico indiano, Deepak Chopra. Eu gosto de ouvir também a maneira como ele aborda as suas meditações, né? Como que ele coloca o nosso corpo, porque nós somos espírito, não é? Agora nós estamos aqui conversando, são 3 espíritos com histórias, e estamos aqui em carne para que nós possamos ter essa conexão, essa vivência juntos. Nós precisamos treinar essas células. Quando eu quero fazer alguma coisa que faz eu reagir, eu preciso estimular mais a célula que faz eu pensar e não reagir, que faz eu agir com mais cautela, com mais cuidado, na fala, né? Na forma como conduz, buscar esse conhecimento todo, fortalecer a nosso mental, mas que possa colocar em nós, não é? Muito verdade. E valorizar, porque a gente está sempre aprendendo. Ninguém é tão sábio que não possa aprender e nem tão simples que não possa ensinar. Tem uma história muito simples, que já há anos, meu marido contava para as crianças, para valorizar a pessoa que nos ajudava em casa. E ele falou que tinha um cientista que nunca entrava na cozinha, a casa muito grande, estava sempre no seu trabalho, fazendo as suas anotações, as suas pesquisas, né? E um dia serviu-lhe à mesa a pessoa que ele mal olhava para ela, sabe? Daí, aquele prato maravilhoso, ele comeu e ficou deliciado com aquele prato. Aí ele se interessou, foi lá na cozinha e perguntou, disse, como é seu nome? Aí ela falou, ele nem conhecia a própria funcionária. Falou, como é que você fez isso? Daí ela explicou direitinho. Ele falou, olha, na minha vida inteira, eu nunca podia imaginar que misturando isso com aquilo e com aquele outro, desse esse prato maravilhoso. Então, você veja, um cientista que não sabia como é que fazia um prato salgado, gostoso, não é? Ela foi e ensinou-o, porque ele se interessou. Depois disso, ficaram amigos, ela sempre trocava ideia com ele com ela. Então, que a gente sempre valorize todos os nossos irmãos, que demos a eles a mesma atenção. Uma vez, conversando com a doutora Marlene, a gente saiu para fazer uma compra e levar para a senhora que cozinhava para ela, para outra pessoa, para outros, enfim, né? Daí eu falei, Marlene, vamos ali na loja tal, que tem umas coisas bem boas, assim, e não são caras. Ele falou, não, para eles eu vou levar as melhores coisas que eu puder. E a gente, a tendência, o que é? Faz a mala com as melhores coisas para o filho, tal, mas para os demais, a coisa mais simples para dizer que levou. Mas foi uma lição para mim, que eu fiquei assim, com muita vergonha de mim. Falei, Elza, você aprendeu agora? Falei comigo mesma. Está sempre aprendendo, não é?
estou com um texto aqui interessante e fala assim que Sócrates, né, foi perguntado a Sócrates: a virtude se adquire mediante o ensino ou mediante o exercício? Se é antes a natureza que dá ao homem ou provém de outra causa? Então, os irmãos filósofos, né, Sócrates, Platão, questionando essa evolução. Como que nós adquirimos um aprendizado, um conhecimento? Como que a gente expressa de forma física o nosso comportamento espiritual? Não é nada fácil, assim, no primeiro momento que você tenta fazer uma mudança de hábito. Porque a gente precisa mudar hábitos. A gente tem que aprender a mudar os hábitos. Começar o evangelho no lar, aí vai dar tudo errado, a criança chora naquela hora, a mulher se queima no fogão, vamos fazer mais tarde? Não. Faça de todo o possível, meus irmãos, para essa mudança de hábito dar certo. Faz o evangelho naquele horário. No outro dia, faz também. Que vai acontecer de tudo para você não fazer. Mas no momento que o hábito vai se adquirindo, a mudança para melhor vai sendo dia após dia alicerçada, essa mudança faz com que, como diz Sócrates, essa mudança faz a reação no próprio espírito e adquire essa porta que é a liberdade de decisão, de poder, vou fazer evangelho e tudo dá certo. No começo não vai dar, mas vai lembrar de fazer, vai marcar aquela hora para ela poder realmente entrar na rotina. A introdução do livro dos Espíritos, você vê todas aquelas partes, 1, 2, 3, acho que até a 10ª, é tudo estudo de Sócrates. É tudo estudo que Sócrates deixou dito aos discípulos, e as lições de Sócrates é umas lições do Mestre Jesus, com a diferença da quantidade de anos antes, não é? Então, nós temos um background muito maravilhoso. E Sócrates está tão atual quanto nós estamos aqui em carne e osso, como diz o ditado, encarnados, não é? Tem o pensamento do Kant também. Age de tal forma que a atuação possa ser considerada uma lei natural. Por que nós entramos em conflito? O conflito entre eu, né, comigo, que eu acabei de aprender, e aí o conflito com o outro. E a gente precisa entrar nessa harmonia físico, mente e espiritual, porque senão, no momento desse que nós temos que ficar mais em casa, nós não temos maturidade e aceitação, não é? Numa situação delicada, mas que é o seu próprio lar, ficar dentro da sua própria casa por um tempo, não é? Para o bem comum. E a gente se desespera. Puxa vida, eu acabei de aprender e não fiz o que aprendi. É natural que aconteça. Na outra vez, vai acontecer de novo. Puxa, mas fiz de novo. Ou Elza, mas você não aprende. De repente, ela, não vou nem fazer. Então, aí vai se educando, adquirir hábitos, né? É a relação dos hábitos. Então, se ela coloca a prática de perdoar, ela vai conseguir e depois vai ficar tão natural que ela vai silenciar. Bateu numa face, ela já silencia, dando a outra, né? Perdoando. A Josi fala de Sócrates. Hoje, Sócrates é tão atual que ele tem 2.400 em alguns anos, né? E aí, quando você vai falar de empreendedorismo, vai falar nas faculdades, quem estuda sobre isso, inicia falando de conhece a ti mesmo. Quando você vai falar do coach, que é muito usual hoje, acho que no Brasil e fora do Brasil também, você pode confirmar, a primeira coisa que fala quando é propósito de vida, você vai iniciar falando de conhece a ti mesmo de Sócrates. E isso não é novo, isso tem mais de 400 anos anterior a Jesus. Nós estamos nos defrontando com essa realidade, como você mesmo disse. Divaldo, no estudo que ele fez na mansão, ele apresentou 2 histórias maravilhosas e falou muito da viagem interior, que é o que Joana fala, no Homem Integral, né? Fala nos livros da linha psicológica de Joana, sobre essa conhece a ti mesmo da forma da psicologia que ela coloca. Mas essas 2 lições de Divaldo, para mim, foram fantásticas, porque essa viagem interior que está sendo proporcionada agora, porque você está dentro de casa, você chega uma hora que você esgota as coisas que está fazendo e vai aproveitar para relaxar, para pensar um pouquinho, para meditar, mesmo não sabendo meditar, acaba meditando, mesmo não sabendo pensar, acaba pensando e acaba refletindo, né? Por que está acontecendo isso? Vai fazer uma viagem interior. O que eu estou fazendo? O que eu produzi nessa vida? O que eu vou levar na minha bagagem quando eu desencarnar, né? Temos Jesus, nosso modelo e guia, o Evangelho no Lar,
como base da família, de amparo, de proteção, de equilíbrio, e como despertamento para olhar os nossos irmãos, de todas as formas, grande, alto, baixo, rico, pobre, com o olhar do amor, com o olhar da compreensão, com o olhar do perdão. Falarei aqui uma frase do nosso irmão, que já faz parte do plano espiritual, não sei se ele copiou, mas ele dizia nas últimas palestras dele, Ismael Batista da Silva de Guaxupé, fala, o mundo pode estar em crise, mas eu não, tenho Jesus no coração. Que a gente possa realmente, né, nesse entendimento que a Elza também comentou, fazer alguma coisa que não é legal, se perdoa e segue adiante e tenta na próxima vez. O Evangelho é nosso tratamento preventivo, né, curador, que vai dosando nossa vida, conversando internamente. Às vezes a gente ouve, às vezes a gente entende os sinais, a gente não entende, mas aos poucos vai acumulando essas experiências através da instrução do Evangelho, né? Acompanhando este progresso espiritual através das orações, das vibrações, avançar moralmente. Como que a gente avança moralmente? No nosso dia a dia, sendo gentil, não é? Agradecendo, gostar mais do que você faz. São momentos, são fases, são experiências, não é? Aproveite esses momentos com seus filhos, porque eu vou dizer uma coisa bastante dolorida, que a filha de uma amiga nossa aqui de Londres, 13 aninhos, cometeu suicídio. Deixou essa mãe arrasada. E ela fica, será que eu falhei? Por que eu não tive mais tempo com a minha filha? Mandava ela para o colégio o dia inteiro. Está sendo feito um trabalho com a mãe para ela não ficar tão desesperada. Ela está aceitando, fez ontem um estudo com a gente, mas está na condição de um sofrimento muito grande. E o pai não aceita. O pai contra Deus, porque Deus levou a filha tão jovem. E aí ela está preocupada, porque tem que enterrar, daí os médicos não dão o atestado de óbito, porque os médicos estão todos ocupadíssimos aqui, criando hospitais em locais de convenções, no leite, fazendo coisas sérias. Estou trabalhando com essa mãezinha, estou no atendimento fraterno e o passo espiritual. Então, eu aconselho, eu peço a todos os pais, por favor, não deixe o seu filho trancado no quarto, trancado por dentro. Ah, não, ele tem o direito de ficar no quarto trancado. Não, ele tem que ganhar educação primorosa. Não deixe o seu filho decidir o que faz da vida. Você tem que interferir na vida dele até ele se realmente ter a mente capacitada para raciocinar e pensar que uma criança de 13 anos não tem como decidir as coisas. Repense muitas vezes. Se o teu filho não está tendo bullying na escola, se não está tendo problemas lá, que ele fique sozinho, não quer dividir com você porque não tem diálogo. Abra o coração, põe seu filho no colo, não importa a idade dele. Ame o seu filho, abra esse coração, entre nele e veja o que está acontecendo. Porque eu escrevi capítulos sobre suicídio infantil, então eu só peço aos pais que no Evangelho do Lar, abra o coração, mantenha os filhos muito próximos, não deixe o filho ficar solto das suas mãos, obrigue-o a sentar do teu lado na hora do Evangelho, porque no primeiro dia ele vai brigar, no segundo dia ele vai brigar, no terceiro ele vem sem brigar, no quarto ele pode gostar, no quinto ele está lendo uma passagem do Evangelho, no sexto ele está fazendo comentário. Quando ele ficar adulto, ele vai dizer, pai, muito obrigada por ter me obrigado a sentar do seu lado no Evangelho no Lar. Mas, por favor, não deixe seus filhos decidirem a vida com 8, 9, 10, 11, 12, 13 aninhos. São muito pequenos. É a sua responsabilidade. O olhar de mãe, o olhar de avó, com a experiência e com a vivência de uma doutrina bendita. Não que sejamos melhores que ninguém, longe disso, mas a experiência, a vivência do Evangelho aplicado no lar, aplicado na educação. Maria Compre dizia no rádio, você reclama que seu filho é mal criado, mas ele foi criado por quem? Se ele é mal criado, quem o criou? E falava com todas as evidências as suas palavras. Eu quero agradecer, Josi e Luiz, esse convite maravilhoso, que eu faço de tudo para estar com vocês, porque é muito importante se falar de Jesus e do Evangelho no Lar. É muito importante, é o presente precioso, envolvido num papel luminoso, com uma fita dourada de paz, de alegria, e é isso que nós precisamos, ser presente no nosso lar. A minha gratidão a todos os ouvintes, o meu carinho de mãe e avó, a todos vocês, de educadora com muito amor, cuidem dos seus filhos, dos seus bens mais preciosos que Jesus lhe confiou.
não é? Obrigada, meus queridos, que Jesus nos guarde e nos mantenha na sua paz. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Gratidão. Muito obrigado pela oportunidade, Elza, Josi, por estar junto com vocês. Vou finalizar com a mensagem com vocês, queridos ouvintes, amigos, o Evangelho, no capítulo 11, a lei de amor. O amor é o sentimento por excelência, sentimentos elevados à altura do progresso realizado. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Quando Jesus pronunciou esta palavra, amor, fez estremecer os povos, os mártires, ébrios de esperança. Queridos irmãos, que nós possamos hoje ter melhorado um pouquinho mais, avançado nessa caminhada do aprendizado, de carregar em nós um pouquinho do bem, né? O que eu poderia fazer? Cultivar, sabe aquela sementinha que nós colocamos e depois precisamos cultivar? Que a gente possa cultivar para que possamos germinar bens, né? Coisas boas, maravilhosas, como nós ficamos ao olhar para uma natureza, para uma flor, para um bem. Então, que nós possamos também fazer isso para nós e na nossa natureza humana. Queridos ouvintes, gratidão por este programa, Elza, por estar conosco lá de tão longe, queridos ouvintes. Nossa irmã está lá em Londres, que decidiu na sua vida estar lá no país, na Europa, divulgando o Evangelho, divulgando a doutrina também, que ela tanto tem em seu coração. Agradecer por ela estar conosco, a vocês, seus familiares. Um grande abraço, boa semana a todos. Muita luz e espiritualidade. Prece do anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós teus compassivos braços e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita do caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos. Lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinho, escurecendo nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que seguros e apoiados no teu Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegarmos às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe as nossas súplicas pela humanidade inteira. Que assim seja. Você ouviu o programa Campanha Mundial do Evangelho no Lar. Maria Compre.